A paz! Olá, meu querido amigo, meu irmão. Eu quero agradecer em primeiro lugar por todas as pessoas que têm elogiado pelo podcast, têm falado, ajudado com temas. Eu agradeço muito porque isso tem alegrado meu coração, saber que nós podemos ajudar pessoas. E quero mandar um abraço especial para o Fernando, que mandou um recado agora bem legal, e também para a Paulinha Becker, que deu a sugestão do tema de hoje, e a gente vai trabalhar e vai falar um pouquinho sobre a regra dos 20 por 80. Fica comigo. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piregini. Tema: regra dos 20 por 80. A regra dos 20 por 80, ou conhecido como a lei de Pareto, eu não sei se você já ouviu falar, é que 20% do que nós fazemos representa 80% do resultado que nós temos. Então é uma regra interessante porque ela tem um segredo. Ela traz um segredo de como nós vamos fazer menos para ter mais resultado. É estranho porque muita gente tenta combater essa regra, tenta mostrar que ela não funciona, mas na verdade ela funciona sim. Na prática ela tem um resultado enorme, porque ela abre esse segredo de como você pode chegar no momento onde que você está no limite do seu esforço, no limite do seu trabalho, e você quer dar aquele pulo, você quer aumentar a sua produtividade, você quer aumentar a sua liderança e não consegue. E a chave dessa regra é encontrar esse equilíbrio dos 20 por 80. Então deixa eu explicar para você, porque ela vai ajudar você a trabalhar menos e vai ajudar você a ter mais resultados. Ela vai fazer você conseguir desenvolver um período novo na tua vida, um processo novo na tua vida, que às vezes você não estava conseguindo fazer porque as pessoas estavam sobrecarregando você com muitas coisas que não eram interessantes. Então vamos lá. Como é que a regra funciona para a gente não demorar muito, sem delongas? A regra funciona assim: 20% do que você faz representa 80% do seu resultado. Mas vamos colocar agora isso na prática. Então, se você pegasse uma grande empresa, ela tem 100 produtos, né? 20% desses produtos, ou seja, 20 produtos, somente 20 dos 100 que ela fabrica ou dos 100 que ela vende, não importa, 20%, os 20 produtos representa 80% do resultado financeiro dessa empresa. Os outros 80 produtos que ela se desgasta para produzir ou se desgasta para ter no seu estoque, representa só 20% do seu faturamento. Então, às vezes nós temos lá 100 produtos no catálogo, mas só 20% realmente vendem bem e eles representam 80% do resultado. Os outros 80%, ele despende energia, ele despende espaço, ele despende conversas, mas não dá o resultado que os outros 20 produtos dão. A mesma coisa funciona também nas suas despesas. 20% das suas despesas representa 80% do seu ganho, ou seja, dos seus gastos. Então, às vezes isso é interessante para a gente não correr muito e você entender com detalhe, é que isso pode funcionar tanto para que você analise o seu desempenho, como também você tome decisões importantes. Eu vi muita gente, quando entrou na crise, falando sobre cortar gastos, e ao invés dela olhar os 20% que representam 80% do que ela gasta, eles olhavam os 80% que representa 20%. Então, às vezes ela olhar lá as principais contas que representam 80% dos gastos, ela ia cortar aquilo que representa 20% dos gastos dela. Claro, isso ajuda, pode dar um equilíbrio, mas às vezes você precisa ter uma decisão mais plena, mais ativa, e você precisa olhar para aquilo que é os 20% que representa 80% para que o corte seja imediato. Bom, para ir ainda um pouquinho mais devagar para a gente trabalhar isso, porque essa regra parece mágica, mas ela não é. É que nós não percebemos que às vezes a nossa vida desequilibra. Então a gente começa a gastar muito tempo com aquilo que não dá resultado e que consome a gente, ao invés de olhar aquilo que poderia dar resultado e focar naquilo que dá resultado. Então vamos continuar um pouquinho para a gente entender. A mesma coisa funciona, por exemplo, numa prestação de serviço. Você é um prestador de serviço. 20% dos seus clientes na prestação de serviço, eles representam 80% do seu resultado. Então, se você tem 100 clientes, você precisa achar os 20 que representam 80. Eles estão aí, às vezes você não percebe. Às vezes isso até
pior, às vezes até complicada, ou seja, tem empresas que 5% dos seus clientes representam 90% dos seus resultados e os outros 95 clientes representam só 5%. E ela tem um desgaste enorme e presta um mau atendimento para os 5%, porque está tentando atender os 95% que só representa 5%. Isso pode acontecer. Quer dizer, a regra 20/80, ela não é uma regra simples assim de você pensar que tem que bater 20/80, né? Mas ela funciona geralmente assim, 20/80. Mas eu já vi casos de ser, por exemplo, 90 por 10%, ou seja, 10 pessoas representam 90% do faturamento e as outras 90 pessoas que estavam lá representam 10% do faturamento. Analisar isso pode ser o segredo de você conseguir dar uma virada na tua vida. Agora vamos falar para você que trabalha, né? Como a Paulinha Becker pediu, a gente vai tentar trabalhar esse assunto. Bom, dentro do que você trabalha, você tem 20% do seu serviço que vai representar 80% do seu resultado. Geralmente, as pessoas que não prestam atenção a isso e não conhecem a lei de Pareto, eles começam o seu trabalho pelos 80% e não pelos 20%, que vai dar 80% do seu resultado. Então vamos explicar aqui. 20% do que você faz é 80% do que teu chefe espera de você. 80% do que você faz representa só 20% do que teu chefe espera de você. Nós geralmente, quando não prestamos atenção, nós fazemos 80% e o teu chefe está extremamente frustrado porque ele está recebendo 20% só do que ele queria. Se você fizesse os 20% primeiro, ele vai dar um retorno para você, o seu chefe ficar feliz porque ele recebeu pelo menos 80% do que ele esperava do seu trabalho. Então, isso é importante porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados, tão cheios de coisas, ou até mesmo estamos no momento da nossa carreira que a gente quer dar um gap, quer dar um pulo, quer dar um salto, e a gente não consegue. Porque você sobrecarregou, tem uma série de pessoas para atender, tem uma série de pessoas consumindo a sua energia e você não está entendendo por que você não está progredindo. E você acaba se atrapalhando para atender todas essas pessoas. Eu vivi isso uma vez quando eu era jovem, eu trabalhava numa empresa de petróleo, uma empresa que vendia combustível, era uma grande empresa de São Paulo, e eu comecei a assumir departamentos. Eu assumi um cargo, depois desse cargo eu estava assessorando um gerente, estava assessorando um diretor, também ao mesmo tempo, não sei porquê, mas eles queriam que fizesse, e eu tinha que fazer inúmeras planilhas, que cada diretor que entrou, cada gerente que trabalhou lá inventou uma planilha, e eles queriam todas aquelas planilhas. Um tempo eu percebi que era impossível eu fazer todas aquelas planilhas, não tinha como eu fazer isso, porque era um serviço de 3 pessoas que eu estava fazendo sozinho, fora o meu trabalho, que era pagar todas as contas e liberar recursos para as pessoas poderem pagar as contas e administrar financeiramente a empresa, e como é que eu ia poder fazer todas aquelas planilhas que eles queriam. Então eu percebi que isso funcionava. Porque 20% das planilhas que eu tinha que fazer, não as 100, mas 20%, representava as 80% das planilhas que eles queriam receber de mim, o que eles esperavam receber de mim. Então eu foquei nessas 20 e ao invés de focar nas 100. E as 20 estavam sempre prontas, sempre na mão. Aí quando eu pedi uma outra, eu ia lá, corria, fazia, tentava adiantar, mas a grande maioria das vezes aquelas 20 já respondiam o problema. Isso trouxe grande resultado. O problema quando você não analisa isso é que você se sobrecarrega tanto que você não consegue trabalhar. Há uns anos atrás, quando eu fazia consultoria, eu descobri uma empresa, estava ajudando uma empresa a se reestabelecer, e eu percebi exatamente isso. Ela tinha 300 e poucos clientes, só que desses 300 e poucos clientes, só 60 representavam, na verdade, 90 mais ou menos, representavam o faturamento, 80% do faturamento da empresa. Acontece que como ela tentou atender da mesma maneira, com a mesma qualidade, os 300 e pouco, elas começou a se desgastar. E os 90 que representava 80% caíram para 60%. E aí foi quando eu cheguei. Qual foi o problema? Bom, ela não conseguia dar um atendimento para todo mundo igual,
as pessoas estavam consumindo, então ele tinha cliente lá que pagava, era um escritório de contabilidade, que pagava na época lá R$300 para eles fazerem a contabilidade, e ele tinha um cliente que pagava 7 mil, 8 mil para eles fazerem a contabilidade, porque era uma grande empresa. E essa grande empresa estava sendo mal atendida, porque ele não conseguia atender todo mundo. Existe uma regra aqui que a gente precisa entender. Nós só temos uma energia. Eu já falei sobre isso aqui no podcast. Se você procurar, você vai achar. Quando você começa a tentar atender todo mundo, você não vai conseguir fazer isso, porque as pessoas vão roubar a sua energia. E esses 80%, às vezes eles desfocam, eles tiram você do propósito, eles não deixam você enxergar o que você deveria realmente fazer. E você acaba tentando agradar todo mundo e não consegue fazer. Então, parece um pouco também estranho isso, né? Mas eu vou perder clientes se eu não olhar para aqueles 80%? Talvez, mas você precisa entender que você focando nos 20%, você vai ter um resultado maior e é bem provável que essa margem se equilibre. Esse é o segredo. Gente, agora vamos entrar na chave. A chave é isso, é você não perder todos os 80% dos que vão resultar os 20%, mas você subir o equilíbrio dos 20% para ele chegar a 30%, para ele chegar a 40%, que vai aumentar o teu faturamento, ainda que você tenha que abrir mão desses 80%, algum percentual para você poder subir o faturamento. Então isso é uma regra que às vezes choca, porque a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela está atendendo lá 20, 30, 40 pessoas que não estão dando resultado nenhum para ela e deixando de atender aquelas 3, 4 ou 5 que estão realmente pagando as contas. E aí ou estão fazendo as compras, ou estão realmente fazendo pedidos que representam as suas vendas. Então aí que você precisa olhar. Essa pessoa precisa ter uma atenção especial, essa pessoa precisa ser equilibrada. No nosso trabalho também é a mesma coisa. Eu, como pastor, eu tenho 20% do meu trabalho que representa 80% do que as pessoas esperam de mim na igreja. Agora, muitas vezes o 80% me consome tanto que eu acabo prejudicando os 20%. E aí eu estou perdendo as pessoas, porque as pessoas não conseguem reconhecer o meu trabalho, elas não viram os 80% que eu fiz, porque elas não enxergaram isso, isso representa 20% para elas. Bom, para a gente dar uma acelerada, eu acho que um dos exemplos práticos aí que a gente precisa entender é que esse das despesas e dos clientes. Então, algumas dicas que eu aprendi com os líderes de alta performance. O que líder de alta performance faz? Bom, primeira coisa, eles localizam os 20%. Em tudo. Não, você não entendeu. Em tudo. Em tudo, eles localizam 20% em tudo, nas despesas, nas receitas, nos produtos, nos clientes, eles estão sempre olhando os 20%. É um absurdo, mas eles fazem isso o tempo todo. Todos os líderes de alta performance que eu já entrevistei, que eu já conheci, você vai olhar para eles, eles estão focados, eles estão localizando sempre os 20%. Eles desprezam os outros 80%? Não, mas eles não dão toda a energia dele, nem toda a atenção. Por exemplo, quando eles localizam que 20% dos produtos representam 80% do faturamento, eles vão cobrar mais, eles vão ficar focados naqueles 20%. E vão acabar abrindo mão até de 80%, vão diminuir isso aqui, porque isso aqui eles entendem que está despendendo energia, está gastando o tempo deles. Então a primeira regra é que líderes de alta performance localizam, eles vão procurar, eles pegam papel, eles fazem, quando essa empresa contabilidade que eu trabalhei para fazer essa consultoria, foi muito interessante porque quando eu falei isso, o diretor, o dono da empresa, ele sabia da regra, claro, mas ele tinha se distraído. Isso acontece, às vezes a gente perde o foco de tanta gente que você está atendendo e que você começa a não perceber. Então ele falou, bom, eu vou provar isso estatisticamente. E ele pegou todos os clientes dele, fez uma planilha com todos os clientes dele e localizou os 20%. Aí o que ele fez? Ele focou nesses 20%. E aí a empresa parou de perder clientes. Estavam quase falindo, estabilizou. De uma hora para outra, em coisa de 30 dias, eles estabilizaram. Não perdiam mais clientes. Perdiam clientes pequenos, porque eles não estavam dando aquele atendimento mais personalizado. Colocaram um contador para aquela pessoa e os principais contadores focaram nas empresas grandes. Bom, rapidamente ele começou a
quando ele focou, ele começou a entender os processos. Então ele estudou, ele deu uma atenção especial, ele foi visitar aquelas pessoas, ele ligou para ela e perguntou o que elas precisavam. Teve situações até constrangedoras, porque ele chegou a uma empresa que ele estava quase perdendo e ele perguntou o porquê, e a pessoa foi sincera, porque o atendimento era ruim, porque ele tinha que esperar muito tempo no telefone, porque eles não tinham um atendimento especial, e aí aquela pessoa ele recuperou e não perdeu. Bom, então, primeira coisa, líderes localizam e focam. A segunda coisa, eles focam, ou seja, eles vão tirando aquilo que está distraindo. Tem um podcast sobre isso também, distração. Eles vão tirando e vão olhando. Eles começam o dia com os 20%, não com os 80%. Eles deixam para atender os 80% no tempo que sobra, mas os 20% eles vão atender naquelas pessoas. Ah, mas pastor, você tem que entender que todas as pessoas são importantes, mas você precisa entender que você só tem um tanque de energia. E às vezes essas pessoas que são os 80% consomem mais você do que os 20% que vão dar 80% do resultado. Bom, e aí a terceira coisa que eles fazem, então aí você vai entender que você que ficou triste, que você achou que isso não é legal. Vamos explicar o que eles fazem. Bom, eles se livram das distrações, eles se livram dos barulhos, né, que esses 80 produtos estão fazendo na empresa, e focalizam nos 20, na qualidade dos 20, na entrega, no marketing dos 20, porque eles sabem que vão aumentar o resultado deles. E eles às vezes não querem abrir mão quando é um cliente, ou quando eles criam um segundo grupo, uma empresa B, um trabalho B, porque às vezes ali tem um recurso, tem uma venda significativa, 20% pode representar muita coisa, e eles delegam esses 20% para alguém. Então, geralmente, um chefe sobrecarregado, ele vai sempre olhando os 20%, diminuindo para os 20%, focalizando os 20%, localizando, focalizando. Quanto mais serviço aparece, quanto mais produto ele vai nos 20%, achando os 20%, e aí eles pegam algumas pessoas do departamento e passam os outros 80% para eles cuidarem, e aí eles vão dar 20% do resultado. Fazendo isso, ele não deixa de atender as pessoas, ele não deixa de cuidar daqueles produtos, mas ele foca e tem uma alta performance na liderança deles. Por isso que algumas pessoas, eu sempre me perguntei como é que elas conseguem, por exemplo, administrar várias empresas. É uma coisa impressionante, né? Tem camarada que você ouve aí, tem 20 empresas, fala, como é que o camarada faz isso? Ou as pessoas, por exemplo, que você vê assim, tem grandes responsabilidades e elas têm que atender muita gente o tempo todo, e elas conseguem fazer tantas coisas, porque eles usam essa regra. Eles diminuem os 20, localizam, né? Encontram os 20, localizam, focam nele, delegam os 80 e eles conseguem ter essa alta performance. Mas o ponto-chave disso, né, não é o que você vai dispensar, não é nada disso. O ponto-chave está aqui. Não são os percentuais que importam. O que importa é a distribuição da sua energia, os recursos e o tempo que você gasta. Aqui está a chave. Por exemplo, eu tenho um exemplo para dar do meu trabalho. Eu como líder, como pastor de uma igreja, eu entendo que boa parte das pessoas que se conectam a mim, conectam pela palavra, ou seja, pela pregação de domingo. Mais de 80% das pessoas estão lá aos domingos, estão assistindo online aos domingos, porque esse é o carro-chefe, vamos dizer assim, é os meus 20%. Eles representam 80% das pessoas que eu tenho contato. Acontece que os outros 80% que eu tenho que fazer, às vezes é tanta coisa, que eu não tenho força para fazer os 20%, que é o mais importante. E aí eu acabo prejudicando. Quando você entende que a chave então é esse percentual, você começa a fazer uma distribuição de energia melhor. Ou seja, eu vou me preocupar primeiro com os 20%, depois com os 80%. É que tenha que resolver. Tem coisa que você não pode abrir mão, mas eu vou fazer primeiro os 20%. Eu vou gerir o meu tempo, dando mais condição, o meu melhor, meu tempo. Lembra daquele podcast que eu falei sobre estados emocionais? Dando o meu melhor estado emocional para os 20%. E vou deixando para trabalhar os 80% nos espaços que eu não posso resolver os 20%. Então, a chave está aqui. Encontra o desequilíbrio.
Ou seja, você precisa entender que essa distribuição da energia, se ela estiver desequilibrada, você vai trabalhar muito, vai se esforçar muito, mas o teu chefe vai achar que você não é uma pessoa competente. Se essa distribuição de energia estiver fora do seu recurso, do seu tempo e estiver desequilibrada, você vai começar a perceber que você chega num topo, um patamar que você não consegue mais romper porque você não está conseguindo distribuir essa energia. Então, às vezes, as coisas são ruins para você chegar ao ponto de que quanto mais você quanto menos você presta atenção nos 20%, mais os 80% cresce e os 20% diminui. Você acha que não entendeu. Quanto menos você encontra o equilíbrio e distribui a energia, mais os 80 vira 81, 19, porque você não está dando a atenção que você deveria, viram 85 por 15, então você está perdendo recursos, você está perdendo clientes, você está perdendo a condição de desenvolvimento. Isso é muito complicado. Então aí vem o equilíbrio. Bom, então eu vou parar um pouquinho. Por que está acontecendo? Porque eu não estou dando foco, eu não estou localizando, eu não sei o que é os 20%, eu não entendi quem são, e eu preciso olhar, eu preciso dar um entendimento melhor para eles. Alguns anos atrás eu administrei um empório, e quando eu administrava o empório, eu rapidamente percebi isso, que nós tínhamos um varejo que era muito bacana, que dava um recurso, mas o verdadeiro lucro da empresa estava nas entregas. Então 80% do nosso varejo representava 20% do nosso recurso, né? Ou seja, você tinha 20% dos recursos financeiros para 80% de trabalho no varejo. Agora, quando você fazia as entregas, você tinha 20% para 80% do faturamento. Então aí, quando a empresa começou a ter problemas, eu não foquei no varejo, eu foquei primeiro, claro que eu precisava do varejo, porque as pessoas vinham pelo varejo, a entrada era no varejo, as pessoas conheciam a empresa pelo varejo, mas eu precisava fortalecer a entrega. E aí nós começamos a melhorar a entrega, fazer entregas melhores, e isso deu um resultado de um crescimento para a empresa. Então, porque a empresa estava desequilibrada, focava demais no varejo, gastava muito tempo com as pessoas no balcão, comprando quilos, né, meio quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, ao invés de comprar caixas, né, olhar para quem estava comprando caixas. Então isso desequilibrou um pouco. Quando a gente equilibrou, voltou a ter recurso. Bom, qual é a difícil arte da curva de Pareto? Qual é a dificuldade? É você abrir mão e delegar, no mínimo, administrar melhor. Ou seja, a dificuldade é você olhar para esses 80%, que às vezes é uma pessoa que você gosta, que é uma pessoa que você ama, mas que você sabe que ela está lá, ela não vai se envolver com seus projetos, ela não vai desenvolver, e você tem que equilibrar isso e gastar mais tempo com aqueles que querem trabalhar, que querem desenvolver o projeto, querem comprar, querem crescer. Isso é uma arte, né? Abrir mão é uma arte, dizer não é uma arte, você ter que delegar uma coisa é uma arte, mas se você não fizer isso, você vai se sobrecarregar tanto que você não vai conseguir trabalhar e nem vai conseguir desenvolver o seu projeto. Bom, para a gente fazer um review agora, o segredo para conseguir mais com menos é encontrar a regra dos 20/80, ou seja, eu vou fazer menos, mas eu vou fazer focado, eu vou fazer localizado, eu sei quem são e vou procurar pessoas que sejam iguais a essa, porque elas estão juntas às vezes, elas se conhecem, e para crescer. Segundo, lidere localizando, focando, buscando resultados e trazendo equilíbrio para que nunca fique menor do que 20/80. Você precisa manter esse equilíbrio. Aliás, o ideal é que cresça 30 por 70, né? Que cresça isso. Segundo é analisar a sua distribuição. Terceiro, as suas distribuições de energia. Como é que você está distribuindo essa energia, quanto que você está gastando, quem te consome, quem está te deixando mais irritado, geralmente não é os 20%, é os 80%. O cliente mais chato geralmente não é os 20%, é os 80%, e ele está irritando. E quando você atende ele primeiro, você fica nervoso, e aí você vai atender o que é o importante, os 20%, você acaba brigando, discutindo com pessoas que não tinham nada a ver. E por último, lute para reverter, para equilibrar essa situação. Quero deixar algumas perguntas para você aqui, para a gente encerrar esse podcast. Primeiro, quais são os 20% do seu trabalho que resultam os 80%? Que seu chefe espera de você? Pode ser trabalho, pode ser os clientes, pode ser os seus recursos, pode ser as suas finanças. É hora de você agora ir para o papel. Senta, pega um papel,
Pega as suas carteiras de clientes mês passado para quem você vendeu, analisa lá quem são os clientes principais, separa, coloca aqueles que você atendeu, quanto representou, você vai chegar ao número. Vamos pensar um pouco se você trabalha numa empresa que você tem que prestar contas a alguém. O que eles estão? Qual os 20% que ele espera, os 80% do resultado que o teu chefe está lá na mesa dele esperando que você não sabe? Você precisa localizar isso. O que ele te pede mais? O que ele te cobra mais? O que está sempre te importunando? Esses são os 20%. Né? E por último, então isso você tem que ir para papel. Não dá para você falar, eu sei, não sabe. Você tem que pegar o papel e anotar, olhar com calma, que às vezes a gente se engana com isso. E por último, como anda o equilíbrio dos 20/80 em sua vida? Ou seja, como é que você está colocando isso para você? Qual é o 20% das coisas que você tem prazer em fazer e que representa 80% das suas realizações? Isso também funciona. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se ele serviu para você, ele pode servir para alguém. Então, me ajuda a fazer o canal crescer, fazer esse canal de liderança desenvolver, compartilhando, coloca lá nas suas redes sociais, indica para alguém. Agradeço a todos os irmãos aí, amigos que estão indicando. Tenho certeza que isso vai ajudar e abençoar muita gente. Que Deus abençoe vocês e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!